claro, nesse espaço, Salésio D'Agostin, prazer em vê-lo, meu mestre. É isso aí, estamos à disposição aí. Eu fico muito feliz da vida porque as pessoas, quando comentam sobre o mestre Salésio, quer dizer, pô, e realmente o Salésio é o mestre da contabilidade no Rio Grande do Sul. E aliás, foi o dia do contador, né, do contabilista agora, dia 25, parabéns. Não, dia foi? 25 de abril, dia da contabilidade. Dia da contabilidade. Tá. Ok? Por que isso? Porque antes, quer dizer, lá em 1926, né? Enfim, o negócio é fazer festa, né? O negócio é para registrar as datas. Comemorar. É comemorar. Então, foi o dia da contabilidade que foi substituído, quer dizer, antes se comemorava o dia do contabilista, ok? Sim. Como contabilista, trata-se de um adjetivo, né? E um adjetivo foca na contabilidade. E o STJ e o Supremo Tribunal Federal decidiu que contabilista não é profissão, não existe, é campo de atuação profissional. Então foi substituído contabilista por contabilidade. Então no dia 25 de abril comemora-se o dia da contabilidade. Até nisso o STF influi. Mas acontece, nesse caso nós damos razão. Por que isso? Porque como nós temos duas categorias, temos o contador e o técnico, e os técnicos, para se passarem por contadores, tá? Eles se chamavam de contabilista. Aí eles, eu sou contabilista, e aí acabava confundindo a sociedade não sabia se estava falando com um contador ou com técnico de contabilidade. Tem uma questão de profissão, né? De profissão. Então, isso aí foi muito bom, sim. Isso aí dá, marcar e dizer que a sociedade precisa saber efetivamente quem são os profissionais que atuam na área contábil. Contador, o bacharel em ciências contábeis, o técnico em contabilidade, que é o profissional de segundo grau, profissional profissionalizante, que tem por função fazer os registros contábeis. E o contador analisa as informações, analisa o patrimônio para orientar o gestor. Muito bem. Professor Salésio, várias manifestações, vários pedidos de esclarecimentos, perguntas, enfim. Por exemplo, nós selecionamos uma aqui que é da Viviane Miranda. Ela mora em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Ela pergunta assim, professor D'Agostin, está na imprensa a informação de criação de um novo tributo incidente sobre o patrimônio. Patrimônio é o campo de estudo do contador, diz ela. O que o senhor tem a nos dizer a respeito deste novo tributo? É justo tributar o patrimônio? Viviane Miranda. Pois é. Quando se fala em tributos, não importa qual, nunca é justo. Por quê? Porque normalmente se pensa em arrecadar para destinar para uma fonte, né? E seguidamente esta fonte é para beneficiar políticos. Tá? Não é para reinvestir em benefício do povo. Da sociedade. Isso. Muito bem. Concordo. Tá? Mas, o que acontece? Os nossos políticos, eles são eleitos para legislar, atuam em áreas que eles sequer têm noção, né, do que significa. O ensino brasileiro é um ensino que precisa de reformas e precisa focar naquelas disciplinas em que o cidadão usa no seu dia a dia. Nós temos que ter um ensino focado lá no primeiro grau, onde ensina a criança, né, a ler, a escrever, a interpretar, enfim, faz com que a criança se desenvolva dentro da onde vive. Pois nós temos o segundo grau, que deveria ser um ensino focado naquilo que a pessoa necessita. Ora, todos nós, né, necessitamos dos conhecimentos básicos do direito, necessitamos dos conhecimentos básicos de economia, de patrimônio, né, de finanças, de saúde. E esses conhecimentos básicos é importante que o ensino, que o ministério que cuida desta área focasse. Porque, olha, o quanto é importante um cidadão saber quais os primeiros socorros, o quanto é importante o cidadão saber quais são os seus direitos básicos, como é importante um cidadão saber, né, como é que é constituído um patrimônio, como é que tu organiza a tua renda. Então, são coisas importantes. Mas como isso não existe, né, como hoje o nosso ensino é focado em determinadas áreas e muitas vezes essas áreas sequer, né, o cidadão comum usa, né,
Aí tem esses problemas, os nossos políticos são eleitos e começam a legislar em cima de áreas, sequer eles têm noção daquilo que eles estão falando. Como, por exemplo, o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, no encontro com os banqueiros, né, se acenou sobre a reforma tributária e lá ele disse que estão pensando em taxar patrimônio. E aí outros dizem assim, não, não é sobre patrimônio, é sobre grandes fortunas. Não, nós temos tributado também sobre herança. Então vejam que há um fato aí, são coisas que às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando e piorando a nossa economia. Porque, Viviane, vocês sabem, o que é patrimônio? Isso é coisa elementar. Patrimônio são as coisas que nós temos. Se você tem um carro, faz parte do seu patrimônio. Se você tem uma casa, faz parte do seu patrimônio. Se você tem dinheiro no banco, faz parte do seu patrimônio. Então, o que acontece? O que é patrimônio? Patrimônio é um conjunto de tudo aquilo que você tem. Ora, aquele patrimônio você adquire através de contração de dívidas, através de contrair dívidas. Eu tenho um carro, mas esse carro eu adquiri através das minhas dívidas. Ora, se eu tenho um montante de bens e não devo nada por aqueles bens que eu adquiri, o que foi que aconteceu? Ele foi constituído pela minha atividade econômica, pela minha atividade profissional. Então, o que eu tenho menos o que eu devo, eu adquiri através do quê? Do meu esforço, do meu trabalho. Então, vejam só, quando você adquire o bem, você paga todos os tributos. Você, para comprar um veículo, você paga o IPI, você paga o ICMS. É isso? Muito bem. Aí o que acontece? Para manter esses bens, você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar o IPTU. Entende? Então, e aí, muito bem, mas esse bem eu adquiri de que forma? Através do meu esforço, através do meu trabalho. Aí, pelo seu trabalho, você paga o seu imposto de renda. Ou seja, toda vez que você adquire um bem, você paga uma série de tributos. Aí vem as pessoas que não entendem de como as coisas são constituídas. Não, agora que você já tem esse patrimônio, que é esses bens, que foram muito bem taxados, mas olha, como você foi um cara organizado e econômico e poupou isso, e pegou a sua renda do seu trabalho, que foi super tributada, porque é um tributo astronômico, paga de imposto de renda 27,5% daquilo que você adquire, daquilo que você recebe pelo seu esforço. Além disso, pagou mais ICMS, IPI, mais, enfim, até dívida. Se você contrair uma dívida para adquirir um bem, você tem que pagar imposto sobre operação de crédito. Então, você paga tudo. Aí chegam essas pessoas que não entendem nada, olha, agora você economizou, você guardou, você poupou, agora, pelo fato de você ter isso, agora eu vou fazer uma tributação. Pô, mas é uma nova tributação, porque para adquirir já se tributou. Então, querem tributar de novo. Então, o que é isso vai acontecer? Vai acontecer que os investidores que vão querer investir no Brasil, esquece, não vão. Por que eles não vão investir no Brasil? Por uma simples razão, porque aqui só fala em tributação. Eles não dizem o seguinte, olha, nós vamos reduzir a tributação para aproveitar esses recursos, para reaplicar na alimentação produtiva, para as pessoas produzirem mais e poderem ganhar mais e, com isso, realimentar toda essa movimentação e a produção. Não, eles só querem tirar para distribuir, para beneficiar pessoas. E não é por aí, tá? Então, quando tu me diz o seguinte, Viviane, é justo? Não, não é justo. Não é justo porque tributar patrimônio é tributar mais que umas vezes, porque veja só, para te comprar um bem, tu paga os tributos pela compra. A empresa, para produzir esse bem, tem que pagar IPI. Tudo isso é repassado para quem vai comprar, não é isso? Aí depois, para manter esse bem, tu também paga. É que a coisa mais injusta do mundo é tu ter que pagar IPTU. Porra, tu pagou um monte de tributos, fez um esforço tremendo, pagou imposto de renda, né, pela renda do trabalho. E aí depois, para te manter esse bem, tu vai ter que pagar IPTU. Puxa vida, pagar IPTU porque eu adquiri através do meu esforço.
Entende? Ou seja, tu não és dono mais dele. Compra um carro, tu vai ter que pagar IPVA. Entende? Ou seja, qualquer coisa tu paga. E agora querem pagar mais também daquela pessoa que se esforçou e adquiriu um patrimônio. Não é justo. A lei é bitributação, é tritributação, é tudo que existe de tributação existe nisso aí, e isso eu não acredito que... Para mim o Haddad está brincando. Ou ele vai ter que entender um pouco de patrimônio. Né? Quando ele diz a grande fortuna, poxa vida, as grandes fortunas existem porque existiram grandes resultados. Ora, e todo o resultado de uma pessoa jurídica pertence às pessoas, quer dizer, tudo se tem um dono. O dono de uma pessoa jurídica também é pessoa física. Se tenho grande fortuna, para ter essa grande fortuna, eu tive um grande resultado, um grande lucro na atividade. E quando gerou esse lucro não foi tributado? Olha, se foi tributado, porque tributado é novo. Então nós temos que pensar duas vezes, temos que pensar mais vezes antes de falar as coisas. Nós temos reduzir a carga tributária, não temos que pensar em tributo nenhum, e é isso aí, tá? Eu acho que as coisas têm que ser modificadas, nós não podemos mais continuar fazendo o que estamos fazendo, só pensa em tributar, só pensa em fazer com que o povo trabalhe cada vez mais para financiar esta máquina pública violenta que está muito grande, está muito inchada. Nós temos que reduzir esta máquina pública e essa máquina para funcionar esse Brasil. Destravar o Brasil. Temos que destravar. E não adianta pensar também, pensar em reforma tributária, Silvio. Não adianta. Antes de pensar em reforma tributária, nós temos que pensar na reforma administrativa. Nós temos que desinchar o Brasil. O tamanho do Estado, isso aí. O tamanho é muito grande. É verdade. Porque não adianta, se nós não desinchar o Estado, qualquer valor que você arrecada é insuficiente. Tem que manter essa máquina aí. Tem que manter essa máquina. É verdade. Tá bem? Então, respondendo a tua pergunta, Viviane, se o senhor tem a dizer sobre esse novo tributo não vai existir, esquece. Temos ainda alguns políticos lá dentro que são sérios e que entendem alguma coisa, tá? Vamos salvar. Vamos salvar. E outra coisa, assim, que se é justo, não é justo, porque patrimônio já foi tributado mais que uma vez, tá bem? É isso aí e vamos na luta. Grande Salésio, um abraço até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, nós estamos aqui para respondê-las.